Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o grande cartunista Aro. Deixa eu só monitorar o som aqui que abriu aqui o meu retorno. Pronto, já está resolvido aqui. Aroeira, é assim, Aroeira. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Saudações. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com você? Tudo bem com você, Conde? E com o pessoal que te ouve e te segue também aí? Certinho. Aqui Beleza, vamos começar o nosso papo aqui, Aroeira, Renato Aroeira. Eu já vou fazer, o pessoal está chegando para a transmissão, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer a sua apresentação oficial aqui, aquela biografia e tal. Antes disso, eu quero que você me diga, Aroeira, o que está acontecendo, Aroeira, com o Brasil, com o mundo, com o jornalismo, com a política? Eu já tinha ouvido falar de mudança de paradigmas, mas isso é um absurdo, né? Simplesmente tudo foi chutado para cima, o iluminismo foi para as cucuias, 400 anos, praticamente toda a filosofia grega. Não sei o que dizer, realmente a civilização ruiu mais rápido do que eu imaginava, muito rápido. Aqui e no mundo como um todo, né? Não é um fenômeno só nosso, né? Mas aqui é bem exagerado, né? Aqui tomou uma proporção até pelo contraste, né, Aroeira? Porque a gente saiu de um período bacana, democrático. O Brasil era referência no mundo todo. E não era só pelos governos do Lula e Dilma. Os governos de antes. O governo FHC também teve ali o seu quinhão de contribuição para a democracia brasileira, mas agora também, depois que o FHC mergulhou um pouco no golpismo, o que você acha? Bom, fui tirar o som do computador aqui. Olha, assim, até Fernando Henrique, até mesmo a reconstrução a partir do Tancredo, todo aquele processo que era uma maneira de driblar as diretas mesmo e fazer uma coisa mais controlada, tudo isso ainda mostrava um certo saber político, mesmo a maneira de lidar com a coisa pública, de gente como Tancredo, Ulisses e esse pessoal, muito deles, a elite é a dona disso, ainda assim havia a ideia do espírito público. Então você observa que mesmo nos nossos golpes, mesmo no getulismo, mesmo na ditadura de Getúlio, você encontra alguma lógica, uma direção, um motivo para aquilo existir. E nesse caso agora é simplesmente chutar ao balde. É tudo sem sentido. É tudo, parece um asilo, parece uma casa de loucos. Parece. Sabe que eu entrevistei muita gente da saúde mental brasileira, psiquiatras, psicólogos e tudo mais, e eles ficam chateados quando a gente compara o Bolsonaro a louco. Falam, os loucos não são. Sim, não são isso. E aí eu aprendi também esse tipo de coisa. Quer dizer, manicômio seria bom se fosse um manicômio, né? Mas é metáfora, de qualquer maneira. Bom, mas mesmo dentro da metáfora, assim, parte do processo é uma coisa clínica, eu acho. Aí, sem desmerecer qualquer um que tenha seus problemas mentais, nós todos neuróticos e tudo mais, sim, mas acho que há parte desse processo que é gente que não está realmente inserida no seu universo, no mundo, tem dificuldade de compreender o que está acontecendo, vive um pouco numa certa fantasia. Então, sem querer fazer a butade, sem querer fazer a piada, e apenas resvalando na metáfora mesmo, assim, parece uma insanidade, parece o alienista, parece que a pessoa mais insana, menos capaz de lidar com o mundo, é que está no controle do timão, no momento. E cercado por 3 assistentes que são inacreditáveis. Você tem toda a razão, quer dizer, realmente me parece a interrupção do processo simbólico, né? Tanto que você percebe a interrupção na própria linguagem, a aniquilação da linguagem, a fuga permanente, infinita, de toda a equipe, Eu acho que mesmo quem encomendou esse golpe, esse negócio todo, a turma do mercado, para variar, aquele negócio, até mesmo o pessoal deve estar um pouco nervoso, sem saber direito que botões apertar, que como puxar, porque parece que a máquina escapou um pouco do controle racional. Quem diria que hoje em dia você olha e fala assim, eu vejo gente chamando Mourão de a voz da razão. A que ponto chegamos para chamar de a voz da razão? Nós estamos exatamente nesse ponto, que os militares são os moderados agora ali. São os moderados. No momento... O Mourinho falou isso. Isso é uma maluquice, uma inversão. Então, a maluquice é nesse sentido. Mas tem realmente, você falou um negócio a linguagem desestruturou, ruiu, os arcabouços todos, jurídico,
a saúde, a ideia de educação, tudo foi por água abaixo, não tem nada, não faz sentido. A gente vai recuperando as pérolas que esses caras que estão mandando no Ministério, e olha, gente, está no Ministério, comanda. Aquela caneta tem poder, joga verba aqui, tira dali, manda fulano para fora, demite ciclano, contrata. Essas coisas mudam a cara, porque é igual, ninguém governa do Palácio do Planalto. Quem governa são as repartições, é o serviço público, E aí essas coisas que eles estão desmontando. Aí você compara o que cada um desses caras disse antes, nos últimos 5, 6 anos, anteontem, hoje, não dá para acreditar. Não é possível. A desconstrução de tudo que a gente imaginava que existisse de razoável. Aquele negócio assim, não pode piorar? Pode sim, pode piorar muito. Estamos vendo isso. É impressionante. Segura a cerveja, né? Isso é impossível chegar mais baixo do que isso. Segura minha cerveja. Pá, lá foram e jogaram para mais baixo. É impressionante. E pior. Manhãzinha, de manhã cedo, assim, alguma coisa. Aroeira, está ligado à arte, está ligado, enfim, você à literatura. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto das charges, né, dessa arte que você domina como poucos aqui no Brasil, no mundo. Eu prestando atenção muito no que você falou, né? Quer dizer, o Brasil tinha um jogo, né? Tinha um golpe aqui, outro ali, era uma coisa que era meio tocada e tal, né? As pessoas era meio carnavalizado, meio avacalhado, mas agora passou do limite. Eu acho que a gente teve uma experiência tão, essa é uma posição minha, né? Uma experiência tão extravagante de civilização no processo de inclusivo, um processo de nascer um Brasil novo realmente com os governos democráticos que nós tivemos. Que o mergulho agora foi muito fundo, realmente, né? Eu fico imaginando assim, muita gente defende a ideia de que o Brasil já era assim, a gente apenas tinha uma capa. Bom, eu acho que a civilização toda é uma capa, varia de grossura, é uma pele. O que a gente é um montão de pulsões malucas lá também, mas a ideia de civilização é essa mesmo, é controlar essas pulsões, canalizar ela para uns lugares melhorzinhos e tal, achar... sublimar de algumas formas. Eu, pelo menos, a minha vida inteira, eu fui lendo e vendo. Parecia ser isso. E agora é como se tivesse. Parte disso é realmente como somos. Mas parte disso é um negócio criado, alimentado, cevado e treinado. As pessoas foram treinadas, de certa maneira, ao ódio, a essa deturpação de valores. Então, não compro completamente a ideia de que já éramos assim, não. Concordo com o que você falou no começo desse assunto agora, que sim, o Brasil sempre teve seus problemões, maiores, menores, racismo, perseguição, homofobias, um machismo tremendo, aquela coisa de sul do Equador, mas ainda assim conseguimos lidar aqui e ali, havia maneiras de ir rompendo isso aqui e acolá, a música brasileira mergulhava, buscava os sem voz e de repente eles tinham alguma voz e assim por diante. Não é só a carnavalização, no melhor sentido também, inclusive. E agora isso parece que acabou. A sensação que eu tenho é que é uma pressão tremenda, vinda de um evangelismo absolutamente ortodoxo do Velho Testamento, misturado com essa ideia punitiva de que todos têm que pagar e penar e sofrer, e vamos matar os dissidentes. Então, quando você pega esse tripé, você fala assim, o que é isso? Isso são 4.000 anos ou 5.000 anos para trás. Muito mais do que o pessoal está imaginando. Mas eu acho, o Brasil era um país razoavelmente, dava para você ver que ele estava num certo trilho que poderia chegar a algum lugar mesmo. E no momento Lula, a gente inclusive era muito respeitado, o pessoal gostava da gente, gostava do Lula. Todo mundo gostava do Lula. Isso causa uma diferença muito grande, inclusive na economia, na sanidade das pessoas. Você sabe que muitas pessoas... Nossa, né? Na nossa, problemas de saúde mental justamente por essa pistolagem que a gente está assistindo diariamente. Quer dizer, não tem enunciado político mais, né, Aroeira? Você não tem mais um norte, não tem um programa. O programa é uma aglutinação de delírios, basicamente. Aglutinação de delírios, e uma vez eu estava conversando com, não me lembro quem, que disse que o único programa da direita era muro mais alto. A única coisa que a direita tem para apresentar como programa é um muro mais alto. De alguma forma, eles acreditam que é possível manter o caos do lado de fora. Eu acho impossível, a gente sabe que não tem jeito.
Bom, Aroeira, Renato Aroeira, deixa eu ler aqui sobre você, o pessoal está aqui, adora o trabalho do Aroeira, Fernanda Scherer fazendo aqui, daqui a pouco vai chegar mais comentários e eu vou lendo aqui do chat do canal do Conte. Renato Luiz Campos Aroeira, é mineiro de Belo Horizonte, desenha desde muito novo. Você é novo, né, Aroeira? Não, eu já não sou novo. Já não é tão novo, mas parece. Não, 65 anos, faço... dia 18 eu vou poder andar de graça no metrô. Ah, que beleza. Quantos anos você falou, peraí? 65. Sério? Sério. Sou de 54. Eu vou começar a fazer charge também, então, para ver se eu consigo esse elixir aí. Começou profissionalmente como ilustrador de livros didáticos infantis aos 12 anos, muito precoce realmente, hein, Aroeira? Começando cedo, Charges pela primeira vez no Jornal Diário aos 17 anos, e a partir daí se torna regular na imprensa mineira. Família de desenhistas e músicos, Aroeira, começa com o violão. A gente vai falar do seu lado musical mais para o final dessa transmissão, mas a influência foi dentro de casa, então, o desenho? Meu pai era um pintor amador, meu avô também, meu tio Célio, a mesma coisa, todos professores de desenho. Eram professores de desenho e de geometria nos colégios e tal. E papai era jornalista também. E hoje tem 4 ou 5 aroeiras trabalhando profissionalmente com desenho. Minha irmã é ilustradora, artista plástica. O Dan Arrows, que é um primo, aroeira, o Arrows é aroeira. O Dan é professor de quadrinho, autor de quadrinhos em Belo Horizonte, nas universidades, participa das feiras. Tem um primo pintor, o Rodrigo, e tem uma sobrinha, uma prima, muito jovem, Patrícia Aroeira, que é ilustradora de coisas tipo mangá, games. É impressionante a menina, trabalha para fora. Então, assim, tem uma cultura. Tem uma cultura familiar que toda geração tem um montão de gente desenhando e tal. E muito músico também. Na casa da minha tia tinha saraus com minhas tias gêmeas que tocavam violão e cantavam, meu pai tocava violão. Então, você cresce nesse meio e você acaba fazendo, né? O Aroeira, e esse sobrenome, que origem que é? Eu acho muito sonoro, muito bonito. Aroeira é nome, a família do meu pai se chamava Hugo Madeira de Lei Aroeira, era uma redundância, porque Aroeira é uma madeira de lei, inclusive. Aroeira, exatamente. De lei. Então, e essa família veio de Pernambuco em algum momento, então eles imaginam que tenha vindo com o pessoal, com os holandeses que ficaram por lá, por algum tempo. Então, acho que essa é a origem. Mas deixa eu continuar aqui na sua... Mas o nome é bom para cartunista. É bom para cartunista, né? Ficou bom. Olha só, em 1985, no Rio, começa a tocar clarinete e saxofone. Primeira banda, Moving Heads. Começou como ilustrador no Globo, no jornal Globo de 86, ficou até 89. Retornou a Belo Horizonte para mais um ano de charges diárias na capa do Diário da Tarde. Ganhou prêmio Imprensa de Pernambuco. Volta ao Rio e inicia a carreira de chargista no jornal O Globo, nas páginas de editoriais. Era a página 5, né? Página 5, né? Durante algum tempo foi na página 4. Depois passou para 6. Eu fiz uma vez a página 5 com Marona. A gente, quando o Collor caiu, a gente fez a página 5 do Globo em quadrinhos. Texto do Marona e quadrinho meu. Ficou bacana. Muito bom. Passa pelo Jornal do Brasil, desenhou por 2 décadas no Dia e está no 247 agora, publicando magistralmente ali a sua crítica em forma de charge, em forma de cartoon. Desenhando para entenderem. Desenhando para entender, para o Bolsonaro ver se entender. Parece que ele não entende nada, né, Aroeira? Tocou e toca nos últimos 30 anos nas revistas musicais dos irmãos Caruso, os Otimistas e na banda performática Conga Mulher Gorila. Isso que eu chamo de currículo, hein? Rocking a Vera. Apresenta-se regularmente com seu grupo O Trio das Quartas e com o músico Igor Essa em shows, bares e restaurantes do Rio. Ufa! Esse é o Aroeira. Aroeira, vamos lá. Eu queria que você falasse, primeira coisa, o seguinte: o que está acontecendo? O jornalismo brasileiro. Você trabalhou ali nas redações, grandes jornais, e a gente vive um momento
Eu estava pensando nisso antes de fazer o roteiro aqui para conversar com você. E a liberdade enfim, do cartunista, do chargista, a quantas anda? Quer dizer, você faz charges que são, daqui a pouco a gente vai botar aqui no vídeo, é monumental o seu trabalho, né, em termos de crítica e de humor, e essa liberdade, quer dizer, você acha que existe, todos os profissionais do campo hoje no Brasil estão podendo exercer a sua liberdade de expressão artística nesse sentido? Bom, nesses 30 anos desenhando a charge, eu acho que, de certa maneira, assim, a liberdade aumentou, no sentido de que no Globo eu tinha algumas charges censuradas, quase nenhuma, no Jornal do Brasil acho que eu não tive nenhuma, no Dia eu tive uma ou outra apenas, e eu lembro que no Dia era curioso, porque é mais do tipo assim, ó, mandava a charge de um personagem, o cara me ligava, cara, ele vem aqui amanhã na redação, vai ser chato pra burro ter os jornais em cima da mesa com estampado, isso que você desenhou do cara, dá para você deixar pro dia seguinte? E algumas vezes eu deixava, pode deixar pro dia seguinte, que é uma coisa comum, personalidades da política visitam jornais. Mas eu acho que o problema da censura, da limitação do direito à expressão é outro, é econômico, porque o modelo de negócios que o jornalismo teve não existe mais, é quase impossível você manter uma redação funcionando no tamanho que tinha, com um jornal publicado em papel, com os anúncios. Não paga mais o custo dessa redação. E eu acho que o pessoal ainda não conseguiu fazer a transição para um modelo de negócios dentro da internet. No 247 a gente já adota um modelo diferente, que eu acho que sim, vai ser por aí, o futuro é por aí, que é o crowdfunding, a arrecadação, a assinatura solidária e outras coisas do tipo. Porque, então assim, de certa maneira, nunca tivemos tanta liberdade de expressão, porque a internet, é difícil alguém te impedir alguma coisa na internet, é muito difícil. Governos têm tentado, as empresas têm tentado e elas mesmas não conseguem. Os donos dos algoritmos não conseguem impedir completamente. Então, de certa maneira, acho que nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão. Por outro lado, nunca convivemos com tanto lixo, tanta informação desencontrada. É um mar de lixo misturado com informação absolutamente útil. É um mar de liberdade absoluta de imprensa misturado também com uma enorme dificuldade de achar o caminho nessa bagunça. E isso, mais essa dificuldade cognitiva que a gente está vendo acontecer por aí, é estranho. Vamos ver como é que a gente consegue embaralhar isso de novo, reorganizar isso. Perfeitamente. Renato, mas o que eu quero aprofundar com você na seguinte reflexão, quer dizer, hoje você está fazendo charges, assim, em grande medida, criticando o governo Bolsonaro, enfim, todo o sistema que está hoje vigendo no Brasil. E eu vejo que a imprensa tradicional não tem muita condição de fazer isso, está um pouco reprimido. Tem um descompasso entre, digamos, a internet e esse sistema. Você falou, né, que é o sistema de capitalização, enfim, o sistema, eles estão tentando se adaptar, acho que está demorando muito realmente para eles se adaptarem, né? Mas acho que seria impossível fazer o trabalho que você está fazendo hoje na imprensa tradicional. Você concorda com isso? Sim e não. Assim, na grande imprensa, Globo, Folha, Estado, não teria condição. Eu teria que discutir praticamente todos os dias com o editor. Mas no jornal O Dia, eu fazia mais ou menos a mesma charge, as mesmas coisas, do mesmo jeito, e ninguém me dava a menor preocupação ali. Mas é um jornal pequenino, que, de certa maneira, fazia parte de um outro lado do jornalismo, foi sufocado, eu acho, pela situação da mídia no geral, mas também pela ação. Os outros grandes jornais deixaram o Dia um pouco no lado, dificultavam a distribuição, porque justamente era um jornal que iria para o outro lado. Se fala muito que o Zé Disseu ajudou na articulação da compra do jornal O Dia, pelo aquele grupo português e tal. De certa maneira, seria bom para o Brasil se a gente tivesse conseguido o que dizem que o Zé Disseu queria conseguir, que seria um cinturão de jornais que dessem outra versão. Seria muito bom para o Brasil. A gente caiu na mão de 4 grupos de mídia que realmente não deixaram brecha para mais nada. E mais uns 3 grupos, incluindo a TV. Não deixaram brecha para mais nada. Foi muito difícil vencer essa barreira aí.
E admito que os governos petistas deixaram esse pessoal crescer sem controle nenhum, sem nenhum tipo de oposição. Se o que dizem que o Zé Dirceu tentava aconteceu mesmo, é uma pena que não tenha dado certo. Interessante isso. Esse pessoal cresceu durante os governos do Lula e Dilma, porque todo mundo cresceu naquele período, né? Sim, entre outras coisas, sim. Mas eu acho que a gente, de certa maneira, nós não levamos em conta o grande papel que uma comunicação independente precisa existir. Quando os blogs começaram a acontecer, a gente ficou sem a base de papel e sem TV. Se parar para pensar, a TV é um negócio mortal, e foi ela que conduziu esse processo de emburrecimento coletivo que culminou no que a gente está vendo. Não tinha isso na mão. Admito que alguns erros a esquerda como um todo cometeu. Por exemplo, não dar devida força a rádios comunitárias ou TVs de pequeno alcance, por exemplo. Sei lá, algum tipo de rede que pudesse suplantar isso. E agora a gente cometeu de novo esse erro, porque, de certa maneira, esses caras usaram muito melhor a internet do que o nosso lado nessas últimas eleições. Pois é, e aí a tese que eu acho que é a tese interessante nessa leitura é de que eles têm o poder econômico, quer dizer, os empresários, os bots, né, os robôs e tudo mais, eles têm dinheiro. Tomaram conta desse processo. Aroeira, já que você falou do suporte, a questão digital e tudo mais, eu queria, antes de trazer o seu trabalho concretamente aqui, acho que vai ser muito interessante a gente olhar o seu traço, a sua crítica e comentar em cima disso. Como é que é o seu processo de trabalho? Como é que você faz isso? Tenho muita curiosidade para saber. É no computador? É no papel? Como é que você lida com isso? Sim, eu trabalho, eu uso papel, às vezes eu gosto de um desenho que eu fiz no papel, capturo ele de alguma forma e vou trabalhando ele no computador e tal. Mas já há anos que eu trabalho quase que só digitalmente, por causa da rapidez com que isso acontece. Um desenho que eu demoro hoje 4, 5, 6 horas fazendo, eu demoraria 3, 4 dias fazendo em papel. Então, meu processo seria isso. De manhã eu dou uma passada geral pelas notícias, geralmente nos blogs da internet que eu sigo aqui, vários deles. Depois começo a rabiscar. Vejo quem é o personagem do dia, se é o Carluxo, se é o Laranja, se é o outro, aquele que gosta do Trump. Cada um tem uma característica, né? Ou se é o próprio 00 e suas manias, essa coisa paroquial de governar o Brasil com... Não gosto disso, corta, não gosto de horário de verão, tira o horário de verão. Eu não quero mais que usem biquíni na praia, então corta o biquíni, agora todo mundo tem que usar maiô. Tira a saia, não pode mais saia. Exato. Isso também sempre dá piada, sempre dá charge. A ideia é juntar, eu tento sempre juntar uma bobagem dessas, que apesar de ser um montão de bobagem, mas elas são cabeça de ponte, são pautas. Quando a Damares fala uma asneira daquelas, aquilo é pauta, aquilo veio para ficar, aquilo veio e vai influenciar gerações. Mas eu tento juntar isso com o que é muito sério. Por exemplo, o ministro da Educação, eu tento juntar uma bobagem que ele falou com o fato da educação estar sendo desmontada, ou quando o Guedes... Depois daquela explicação do chocolate, acho que o Guedes ainda vai ter que estudar muito para conseguir ser tão idiota quanto o nosso ministro da Educação. Quanto vai entrar. Mas o Guedes vai ao Senado, é um desastre. Cada vez que ele vai lá, ele perde 15 votos para a reforma da Previdência. Eu não consigo compreender o que eles pretendiam. Não consigo entender. O que vocês queriam, na verdade? É isso? É para isso? Quanto tempo até alguém com razão, estou falando razão do lado de lá, mercado, alguém que fala assim, não, isso não dá, estou perdendo dinheiro. Quanto tempo até alguém chegar a essa conclusão e tomar uma decisão? Aquele negócio. Eu não vejo racionalidade no general Mourão, mas consigo entender porque, comparativamente, as pessoas estão vendo alguma racionalidade. Quanto tempo até uma parte razoável da sociedade brasileira está entregando o poder para o Mourão? Eu não sei quanto tempo vai demorar. Tenho medo disso, na verdade. Parece que é um processo que se estabeleceu, né? Porque o Bolsonaro é muito difícil você... a perspectiva, né? Quer dizer, o próprio mercado financeiro não está tendo mais perspectiva no Bolsonaro. Não tem. Percebe isso, né? O Bolsonaro mostrou que a relação de governabilidade exigia reciprocidade, quer dizer, ele é ingovernável, ele não consegue governar, mas ele também é ingovernável. Ele é ingovernável, pessoalmente, né? Pessoalmente.
em governava, ele e os filhos. Ele, os filhos e aquele cara lá que mora nos Estados Unidos, aquele que... o Valdemort, eu não falo o nome dele. Como é que você chama ele? Voldemort, o Voldemort, o vilão do Harry Potter. Do Harry Potter. Ninguém pronuncia o nome. Aroeira, deixa eu pegar os comentários. Desculpa, você vai continuar. Falando seriamente, isso não pode ser completamente tão sem rumo desse jeito. Alguém vai tomar conta disso de alguma forma, ou apenas mantendo um Bolsonaro inativo. Acho dificílimo, ele não é, como a gente estava falando, ele não é governável. Ou dando um golpe dentro do golpe. E eu não sei como é que as nossas instituições, que já estão totalmente estraçalhadas, vão aguentar mais um pequeno golpe dentro do golpe, né? Pois é. Aroeira, deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão assistindo a nossa entrevista. Marta Corrêa, boa tarde. Todo mundo aqui saudando. Macapá, na Resistência, Fabrício Lima. Fernanda Scherer, talvez seja esse o plano, apresentar um Bolsonaro para fazer a galera preferir um Mourão. Está aqui pegando carona no seu comentário. E a Scherer emenda, né? Adoro o trabalho do Aroeira. Marcos Santos, né? Tem muitos fãs aqui que já vão aparecendo, né? O Conde com STF, com tudo. Grande Conde, obrigado por esse presente. É a primeira vez que eu vejo essa fera Aroeira. Muita gente conhecendo o Aroeira hoje, porque o Aroeira não, é bastidor, né, Aroeira? Você não aparece. Quem aparece é seu traço, né? Você aparece... Os desenhos, né? Bom... Não ouvi que o som sumiu aqui, mas tudo bem. Você me escutou ou não? Então, deixa eu só... Valdemort, aqui o pessoal está curtindo... eu quero, antes de trazer algumas charges aqui, ainda comentar com você o seguinte: se a gente fosse imaginar, se tivesse algum ficcionista escrevesse uma história como essa que está se desenrolando no Brasil hoje e publicasse, ele seria considerado o quê? Um escritor fantástico, delirante? Ele não tem condição de escrever uma história dessa ficção. Que ninguém jamais imaginaria isso. Ninguém. Seria um gênio em matéria de plot. O cara montou um roteiro inacreditável, cheio de viradas que ninguém imaginava. Outro dia eu estava conversando com o Chico Caruso isso. Você podia imaginar há 2 anos uma coisa desse tipo? E olha que eu e o Chico temos muitas divergências políticas, e eles, de forma nenhuma... Não há maneira de uma coisa dessas passar na cabeça. Não tinha mesmo. Ninguém. Nem a esquerda, nem centro, nem mesmo dentro da direita, as pessoas podiam imaginar. A extrema-direita tudo bem, mas eles não imaginam muito, eles saem fazendo, né? Aroeira, eu vou colocar agora aqui o trabalho para a gente começar a comentar. Apareceu para você aí? Tô vendo aqui uma charge sobre o PMDB, né? Isso, essa aqui deixa eu ocultar aqui para a gente manipular. Você está me escutando bem? Estou escutando. Vem a Sim, vem Dudu, a água tá ótima. Isso aqui é uma piranha, né? É uma piranha, né? É isso? A piranha é PMDB. Eu fiz uma série Fala um pouquinho dessa charge para a gente. Eu fiz uma série de desenhos em que eu usava... eu escrevi PMDB formando um peixe de vários tipos e formatos e tal. E aí eu tive a ideia de fazer isso como piranha mesmo. Aí fiz um montão de brincadeiras, porque o PMDB tem essa coisa. Eles apoiam enquanto te devoram, né? Para ver no impeachment da Dilma, né? Então eu faço muitas imagens desse tipo de centrão, como piranha, como vampiro, como parasita, sanguessuga, essas coisas. Vamos ver essa outra aqui que eu achei... Olha só como é importante isso, né? Aqui está a Dilma no layout da Frida Kahlo, né? E tem a eleição de 14, né? Fala um pouquinho dessa para gente. Essa que eu gosto de fazer pastiches, né? Eu já gosto de pegar a imagem testada, uma imagem clássica, e brincar com ela, fazer a piada, desenhar, repintar. E essa é uma brincadeira que eu já tinha feito com o Fernando Henrique, de Frida Kahlo, mas achei que a Dilma encaixava muito mais. Aí eu coloquei os candidatos ali como os miquinhos que ficavam, os outros candidatos, né? O Aécio, o que faleceu e tudo mais, o menino lá do Pernambuco. É impressionante como a iconografia da Dilma e da Frida, elas se aproximaram, né? Eu me lembro que interessante. numa feira, num evento público, né?
e tinha uma pessoa vendendo imagens, aquele ícone da Frida Kahlo, mas com a Dilma Rousseff ali. Quer dizer, é mais forte até que a nossa próprio desejo, quer dizer, tá ali. É a ideia de que é uma mulher forte. Isso. A Frida tem sido um ícone para isso, para representar assim, sou uma mulher independente, forte, criativa, dona de uma arte magnífica e tudo mais. E a Dilma, muito injustiçada, extremamente injustiçada, pegou um momento terrível, foi destroçada por uma mídia absurdamente machista. Minha mulher sempre diz o seguinte: qualquer homem, eles teriam tido um pouco mais de respeito do que tiveram com a Dilma. Eu acredito que seja isso mesmo. Tem essa coisa no Brasil, sim. Tem mais hoje do que jamais teve. Então, acho muito adequado que a Dilma seja representada por Frida e vice-versa. Elas representam quase que a mesma mulher. Foi muito violento, realmente. Muito violento. A Dilma Rousseff, quer dizer, não, se fosse um homem ali, seria outro tratamento, realmente. Foi uma coisa que a sociedade inteira brasileira, não foi só a classe política, né? A sociedade, não, foi a sociedade inteira. A imprensa brasileira ostentando uma misoginia, assim, quase que inacreditável, né, Aroeira? Eu acho que foi o que aconteceu. Não é que eu considero assim, não é que as pessoas sejam tão más e tão misóginas, mas é o tipo de sentimento que pode estar latente porque a verdade é que essas coisas estão dentro da matriz cultural. Racismo, misoginia, homofobia, está tudo lá. Você pode começar a desconstruir isso devagarinho, a polir, tirar do caminho, ou mesmo violentamente, como em alguns casos, ou pode não, pode sair reforçando, como eu acho que aconteceu nos últimos anos. Quando você pega a pregação desses pastores, a Damares é um bom exemplo, muitos vídeos dela têm aparecido, você percebe que é para aumentar o preconceito. Ela é uma coisa que navega no preconceito, mas ela reforça, ela aumenta, é uma espiral. Cada uma dessas coisas. A gente vê isso acontecendo racialmente quando os caras começam a perseguir as religiões de matriz africana. E na questão de homofobia da mulher, é óbvio. A mulher se sujeita ao varão, a homofobia é um pecado e assim por diante. Um crime, quase. Essas coisas vão aumentando os sentimentos que estão lá latentes, que você podia desconstruir, em vez disso se torna pedra, e sobre ele se erige essa porcaria toda aí. E se arrasta feito um rastilho de pólvora, né? Quer dizer, a coisa do linchamento, né, público, né? Vamos lá ver outra. Ó, esse trabalho seu, que é a última, é o afresco. Todo ano passa uma ceia, quase todo ano. Né? Essa aqui tem a Rosa Weber, é o pessoal do STF, né, basicamente. Essa é o STF, mais o Ministro da Justiça e mais a Procuradora. É a jurídica ceia, A que ponto chegou o arcabouço jurídico, vamos dizer assim. Uhum. Vamos passar. Essa aqui foi a medalha para o Olavo, né? A medalha do Rio Branco. Esse é um clássico trocadilho visual, né? Como a gente brinca chamando esse tipo de charge. É por isso que o seu trabalho... Deixa eu só fazer um comentário aqui antes. Deixa eu parar aqui e que eu quero fazer esse comentário com você. O seu trabalho é muito denso, ele é muito sofisticado, né? Você sabe que eu sou linguista e eu estudei humor, estudei meu mestrado, doutorado na área do humor. Existe uma tese semântica do humor, que é de um russo judeu-americano chamado Viktor Haskin. Depois eu vou passar... É muito interessante. E tem os frames, e tem os scripts, e tem os recursos da criação da piada e da criação da imagem que você usa, inclusive, a linguagem e usa também a imagem e uma profusão de intertextos, né? Fala um pouquinho desse para a gente, que é sensacional. Bom, sobre essa charge especificamente ou sobre essa ideia? Acho que você pode falar da ideia. O trocadilho visual, quer dizer, uma das coisas que eu faço, eu tento desenhar mais realisticamente, embora eu caricature dentro das proporções, a cara grande, aquela coisa, eu tento deixar tudo muito claramente reconhecível, quase como objeto. Uma estátua, um sapato, uma mão, e assim por diante. Porque aí eu acho que fica mais fácil você usar esse desenho para representar uma situação do cotidiano mesmo. É uma ideia que apareceu na minha cabeça, e gosto de fazer isso. É um dos motivos de eu gostar de usar pastiches também, que geralmente são imagens muito testadas. E a imagem que você vê, ela é muito testada nesse sentido. É um cavalo perfeito para qualquer ideia, né? Nesse sentido que eu falo. Claro que eu gosto muito do desenho do cartoon,
como o do Bennett, como o do João Montanaro, como Angeli, então, e Laerte. O Laerte, aquela coisa do traço, aquele é magnífico, aquele é um outro rumo da pareidolia. Também carrega a ideia muito bem, até pela simplicidade do traço e tal. Mas, numa hora na minha juventude lá, eu gostei de uma coisa, fiz por um tempo, depois gostei da outra e vim fazer. Acho que as duas maneiras acabam servindo bem como veículo da ideia. Eu não sou exatamente um artista plástico. Eu sou um cara que usa o desenho para veicular uma ideia. Eu sou um cartunista, um chargista, um ilustrador, né? É isso. O Aroeira, o pessoal está comentando aqui, deixa eu ler alguns comentários do nosso chat, porque vai gerar uma questão interessante aqui. Pessoal, convidado apaixonante, dizendo aqui, a Maria Adriana, Heloísa Helena Dias Leite, dizendo que fizeram com a Dilma foi horrível, foi torturada de novo, culpada de traidores, agora estão aí. Bom, o nazifascista destruindo o nosso país e o povo. Dado o recado aqui, querida Heloísa Helena, do partido político, evidentemente. Deixa eu só... grande Aroeira, Brasil inteligente, Aroeira é adorável, o Aroeira é a bandeira de lei Belo Horizontina. Eric Souza dizendo aqui para você, querido. Aroeira, obrigado a Conde, o pessoal agradecendo aqui a sua presença no canal do Conde. Eu queria te perguntar, antes da gente continuar lá, o meme, o que você acha do meme da internet? Cara, eu sou fã do meme. Eu acho que o meme é a charge moderna e democrática ao extremo. É o pastiche levado no seu radicalizado. Por quê? Ele pega as imagens que já estão testando, faz exatamente o que eu faço. Só que eu gosto de desenhar essas imagens de novo. O pastiche pega a imagem como é e veicula a ideia, a piada mortal, instantânea. Sou um grande fã do meme. O meme, você sabe que ele ascendeu à categoria de arte. Tem uma exposição em Londres com memes. E eu ia até te perguntar, tem muita gente querendo saber aonde seguir o teu trabalho. Você tem um perfil no Instagram, né, Aroeira? Tenho Instagram, que eu não sei direito como é que chama, deixa eu olhar aqui. Tem o Facebook e tem o Twitter. Eu descobri que eu tenho Twitter já há um tempo, eu estou tentando usar agora. Mas não sou exatamente... embora eu trabalhe com computadores há muitos anos, eu não sou exatamente um cara antenadíssimo nas redes, então fico apanhando um pouco aqui. Deixa eu ver como é que é no Instagram, se eu tenho isso aqui. Um segundo que eu ia te dizer. Eu troquei aqui, deixa eu só... Eu vou colocar mais imagem tua enquanto você vai buscando aí, queridos internautas. Aqui, ó, no Instagram eu acho que eu sou Aro Cartoon, é isso, Aro Cartoon. Aro Cartoon. Então quem quiser seguir o Aroeira Aro Cartoon no Instagram, é Aro Cartoon. E no Twitter, deixa eu descobrir como é que eu sou. No Twitter... Deixa eu ver, página... Renato Aroeira, Aroeira Cartoon. Aroeira Cartoon. Aroeira Cartoon. O pessoal vai te achar. É o que eu vejo aqui, Renato Aroeira, Aroeira Cartoon. Olha só, então vamos passar aqui. Esse aqui é o... Você já está vendo aí o nosso glorioso Toffoli? O Toffoli. Soldadinho de chumbo, né? Chumbo de corda, né? Vamos passar mais rápido. Essa Acho que chamava a corda toda, né? Aroeira, essa do Witzel foi tão emblemática. Algumas realmente, alguns dos seus trabalhos, eles transcendem, né? Esse aqui, fala um pouquinho para a gente desse. O Witzel é um sujeito assustador. De certa maneira, ele até me assusta mais do que o Bolsonaro, que eu vejo aquela coisa uma espécie do lumpen da política, que são os bolsonaros. Eu ainda acho menos assustador do que essa coisa que existe dentro do judiciário, e o Witzel é um belo representante disso, belo é uma forma, né, irônica de dizer, que é o punitivista militante, é o ignorante concursado. O ignorante concursado. Essa coisa me assusta muito, o Moro é um pouco isso também. É o cara que não sabe... assim, né? É terrível. É o ignorante concursado, ele sabe apenas... Toda a literatura que ele teve na cabeça é apostila de concurso, e isso não vai nenhum demérito às redes que eu vou citar. E a DC Comics e a Marvel. É gente que tem o universo do quadrinho como referência da sua ética, então daí o punitivismo, daí essa coisa de eu sair fazendo justiça com as próprias mãos, daí a coisa de vá atrás do seu sonho e nunca questione o capitalismo, né? Por exemplo, que está embutida nessa coisa do milionário que ajuda os pobres.
Ou, como vi numa série que teve outro dia, Batman, o milionário que simplesmente não dá nenhuma atenção ao devido processo legal na hora de fazer justiça. E assim por diante. Então, de certa maneira, esses caras distorceram essas coisas que... É outro negócio, é uma conversa que eu tive com meu filho sobre o romantismo está na origem do fascismo, do nazismo. De certa maneira, uma Opa, parte... isso é muito interessante, isso aí é, como é que é? O romantismo está na origem. O romantismo do século XIX, de certa maneira, ele está na origem, essa coisa de cultuar o herói dessa maneira, ele está na origem de boa parte dos fascismos que a gente teve que enfrentar no século XX. É uma tese que meu filho me trouxe outro dia. Ele estuda medicina e tal, mas gosta muito de filosofia. E eu fiquei conversando com ele pensando que sim, tem muita lógica isso. Se você pega esse tipo de esses survivors, esses caras que compram armas, se isolam nos lugares para enfrentar todo o mal, a própria ideia que você está vendo nos quadrinhos dos heróis e dos apocalipse zumbi, quer dizer, a ideia de que o coletivo é uma coisa distorcida, assustadora, que nos assusta, tem muito do romantismo nisso. Tem muito da ideia de que alguém possa resgatar você dessa lama, salvar com a lança, com o superpoder, com a fortuna, e a grande causa, que é a desigualdade, essa ideia absurda que o capitalismo leva à frente, ninguém discute. Ninguém pensa nisso. Até pelo contrário, quando a União Soviética começa a criar seus heróis socialistas, os caras, macaco senta no rabo para falar do rabo alheio. Começaram a criticar aqueles heróis socialistas sem notar que eles estavam Capitão América, Homem de Ferro, Super-Homem, Batman, todos eles estão à margem da lei. Todos ilegais, na verdade. Fantástico isso que você está falando, Aurea. Dá um ensaio, tem que botar no papel isso também, né? Escrever. O seu filho é um grande interlocutor, hein? Meus amigos do mundo dos quadrinhos vão me jogar pedra se eu fizer um negócio desse. Não, mas eu tenho uma tese que é o seguinte, Aruena, vê se você concorda. A direita, a extrema-direita, porque agora está tudo confuso isso, né? Existia uma direita democrática. No Brasil, agora não existe mais. Agora vai ter de reorganizar todo esse tecido político, né? Os direitistas europeus, eles ficam chocados com o Bolsonaro também. Você viu a Marine Le Pen dizendo assim, esse cara não dá. Não dá, você não pode entrar em casa de família, nem mesmo na família de direita. Não tem condição. Parece, eu acho que isso está até na iconografia que o Bolsonaro tenta criar artificialmente para ele próprio, e o bolsonarismo também. Não sei se você já viu aquela camiseta do Bolsonaro, que ele está só preto e branco, só aquela... Sim, fiz a testagem. Não é o parâmetro dos ícones da esquerda? Por exemplo, é o parâmetro do Che Guevara. Sim, é o mesmo tipo de iconografia, mesmo tipo. Mas isso, a direita faz habitualmente, ela se apropria rapidamente de qualquer linguagem ou ícone que a gente tenha e revende, com lucro. O dobro, cobre o dobro. Pois é, o dobro ou nada, né? Aquela história. E aí, a ideia é assim, a direita tem déficit de heróis, a não ser esses dos quadrinhos que você citou, mas, por exemplo, heróis da vida pública. Queria até me explicar melhor, que é o seguinte. Queria me explicar melhor. Boa parte desses heróis, na verdade, tem uma outra origem. Quando você pensa que a maior parte dos autores dos quadrinhos, dos textos, são judeus que viviam em gueto e assim por diante, a gente que, na verdade, aquele é um herói que tende a cumprir certas profecias ou a própria ideia de que é preciso sair daquela opressão. Então, de certa maneira, acho que a direita, você falou bem, tem um déficit de heróis, então ela pega emprestado os heróis que não eram dela. E de forma alguma eu culpo os quadrinhos pela situação, ou, como muita gente diz, os games são responsáveis pela violência. Não. Acho que eles refletem muito bem, games, quadrinhos e tudo mais, a estrutura social. O tecido social está muito bem representado. Aliás, a arte faz isso mesmo. Ela olha, literalmente o artista olha e pinta o que vê. Ele pode pintar isso metaforicamente, de forma cubista, expressionista, o que for, mas ele pinta o que ele vê. E ele está vendo porque está lá. E isso reforça. Claro. Vamos lá, deixa eu colocar mais um pouco a sua imagem aqui, porque são todas imagens, mostrar para todos, para você também, e agora eu vou rodar, deixa eu só avançar aqui. Essa como é que é o nome desse ministro mesmo? É o Santos Cruz, né? Está aqui.
É, o Santos Cruz, é. Isso aqui, sabe o que eu acho fantástico no seu trabalho? É que você tem você é um cara assim ávido por cultura, né? Você tem referência de cinema, de música, de teatro, da literatura. Aqui eu vi referência do Hitchcock. Tem? Tem. Mas que momento para ser um cara da cultura, né? Que péssimo momento para ser um cara da cultura, mas tudo bem. Isso é também uma referência a um cartoon que me impressionou muito na minha infância, juventude, aprendendo a desenhar, de um argentino chamado Fontana Rosa, que era um gaúcho encostado na parede, com o pé para trás, todo furado de faca, um outro gaúcho em frente a ele com a faca ensanguentada na mão, e o que está encostado com a mão no bolso falando assim: Chucho, não me provoques. O cara tá provocando. O cara já tinha enfiado 12 facadas nele. Chucho, não me provoque. Genial. E, de certa maneira, essa imagem ficou na minha cabeça. E eu olhei e falei, pô, Santos Cruz não vai reagir? O Exército não vai reagir? Os caras... Era uma ideia, de certa maneira, era a reprodução dessa charge. Devia até ter citado Fontana Rosa, me lembrei disso agora. Você cita também na sua charge. É muito bacana isso. Deixa eu avançar um pouco, que eu estou muito curioso. Essa, como estou. Como estou massacrando. Isso é puro intertexto, é muito poderoso isso, Aroeira. É sensacional. Eu me lembro de uma charge que eu analisei, inclusive lá na Unicamp. Deixa eu parar aqui só para contar essa história para você. Que era assim, era o maestro, enfim, diante de costas para o público, né? E a orquestra na frente, e atrás dele estava escrito assim, como estou dirigindo. É bonito. Sim, é lindo. Essa é uma charge clássica por causa dessa placa. Então, já vi ela em várias e várias situações. Ela é exatamente isso, assim. De certa maneira, o mundo hoje é controlado por quem está atrás de você, né? Exatamente, te empurrando, te vigiando e tudo mais. É uma delícia essa ideia de charge. Eu faço isso muito. Eu pego as referências que a gente vê, mas eu gosto de dar mais de uma coisa só. Então, eu gosto de colocar um desenho caprichado. O Jaguar olhava para fazer, caraca, meu, que trabalheira que você arrumou para você mesmo. Tudo bem. Eu gosto de colocar um desenho caprichado, arrumado, que atrai atenção. E no desenho tem algumas coisas que podem estar meio escondidas ou não. E geralmente eu gosto de ter mais de uma leitura, que tem uma leitura imediata e, se possível, conseguir pôr alguma coisa no fundo. Vou te falar a verdade, cara, às vezes eu faço desenho 2 horas e passo 3 horas, 4 horas pensando no texto. Pra você ter uma ideia. Olha só. Essa é uma que eu gosto, inclusive. Não me cabe fazer juízo de valor, nem muito menos tecer qualquer crítica a respeito dos fatos, que é aquele enunciado que não diz absolutamente nada, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que a gente notou, que a direita, a extrema-direita, tem. Nenhum dos outros governos era assim, que não é comigo, não é comigo. A extrema-direita disse, não, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Até Fernando Henrique, até Sarney visitava a tragédia. Esses caras, nem isso. Nem isso, né? Nem isso. Bolsonaro com macaco sentado no rabo para tirar. E aí tem o desafio achar a quinta arma, né? Que tá escondidinha ali, né? Não, tem uma sua que virou essa aqui do qual é o nome dele mesmo? O vilão? É o Voldemort. Eu não pronuncio o nome dele. Eu até escrevo, mas não pronuncio. É o Voldemort. Essa imagem que está no celular aqui, do papel higiênico e o charuto, essa você pegou da internet ou você criou também? Sim, isso é um meme. Isso é um meme. O que eu acredito que não tenha sido bolado para o Olavão. Estou aqui brincando de Voldemort, mas não foi bolado para ele. Mas é pareidolia. E deve existir um monte de imagens de privadas com quem fazendo olhos, porque é um cartoon genial. Mas está muito parecido com ele. Tá igual. Sensacional. Igual em tudo, no conteúdo, na forma, tudo perfeito. Essa do Mourão, só assistindo a desgraça, enfim, do Bolsonaro. Deixa eu... se você quiser falar, você me pede. Me fala para parar aqui. Eu inaugurei a charge textão. Essa aí é a charge textão. Essa é a charge textão, né? Mas tinha de ser. O desenho aí está só ilustrando o texto mesmo. Sensacional. Isso aqui tá tudo no seu Instagram também? Está no Facebook, e o Instagram eu sou menos eficiente para manter atualizado,
E o Twitter eu comecei de novo há 2 dias, então tá. Mas vou ver se eu consigo ficar ao par com essas coisas todas. Deixa eu achar essa aqui, ó. Essa aqui ela causou impacto. Você tem a dimensão enfim, da repercussão das suas charges? Como é que está isso? De alguma forma tenho pelo retorno, já que eu estou quase só na internet hoje, tem porque há um registro de como ela é vista e tal. Mas é parcial. Eu descobri que, na verdade, assim, eu estou achando que teve, digamos, 500 compartilhamentos, mas se por acaso os jornalistas pela democracia retuitaram ou alguma coisa do tipo, vai para 20 mil. Então, tem muito mais. Não tenho noção realmente. Eu me lembro que essa causou um impacto muito grande e ela é absolutamente, enfim, corrosiva, genial, importante para o momento. Como é que foi você fazer essa charge, Aroeira? Porque assim, eu fiz, na verdade, eu sou cartesiano, né? Eu fiz engenharia, física e matemática. Então, para mim, é tudo equação mesmo. É uma equação óbvia, não tinha, essa aí não tem como. Não tem. Porque os caras falam, não, quem mata não é a arma, Gente, não dá para argumentar. Mais armas, mais mortes. A única coisa que uma arma faz é matar. Então, mais armas, mais mortes. É óbvio. É uma equação tão simples que ela saltou na minha cabeça, eu tenho que desenhar isso, né? Tem que desenhar, né? Literalmente aquela história de desenhar para a pessoa entender. Isso foi literalmente. Deixa eu passar pelo Moro rapidamente. Isso aqui é sensacional, né? Zumbis, né? Da Lava Jato aqui. Essa foi muito impactante, né? O museu, né? E o Museu de História Natural. Fala um pouquinho dessa pra gente, Aroeira. Cara, eu sou viciado em museus e enciclopédias desde que eu sou menino. Especialmente Museu de História Natural. Eu era fã de dinossauros e tal, aquela coisa toda, eu conhecia. Então, para mim, fazer desenhos que envolvam museus, que envolvam bibliotecas e que envolvam música, é prazer. Assim, são os desenhos que eu mais gosto de fazer, porque são as coisas que eu mais gosto, na verdade. Então, me divirto muito fazendo essas coisas. Bom, eu retirei a imagem aqui. Tem mais algumas? Tem uma muito... deixa eu achar antes de compartilhar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à Inglaterra, na Europa, eu fui no Museu de História Natural, em Londres, e ia correndo para ver os dinossauros. Então, entrei, aí à direita, logo na entrada, tinha uma exposição de iluminuras medievais. Cara, eu fiquei 3 dias nessa exposição até conseguir chegar na Pedra da Roseta, nos dinossauros, aquelas coisas que eu queria ver, que eu estava planejado. 3 dias até conseguir sair dessas iluminuras. O universo mais bonito que eu já vi na minha vida. Cheguei, no ano passado, a fazer um trabalho com os juízes pela democracia sobre a reforma da Previdência só com iluminuras. Fazendo iluminura de 52 tópicos, que era para ser um por semana. Aroeira, você já expôs, já teve uma exposição sua, assim, com quadros em algum museu, algum lugar? Aqui no Rio, não. Participar de uma outra exposição de cartoon e charge, sim. E fiz uma exposiçãozinha no Festival de Piracicaba, no Salão de Piracicaba, há uns anos atrás, uns 10 anos, porque eu fiz um monte de desenhos para uma abertura de novela animada, e aí eu expus esses desenhos. E em Belo Horizonte eu expunha cartoons, mas não. Então, para fazer uma exposição, eu não tenho nem livro. Eu acho que o momento é espetacular para você fazer isso, porque, enfim, o trabalho tá, enfim, muito forte, né? Porque o momento... Eu vou fazer lá no Cais do Oriente, que eu toco lá, é um lugar onde eu toco. Justamente. São lá de gravuras e tal. É bem possível que eu faça esse ano ainda. Aroeira, eu adoro... Pode falar. Tô querendo lançar um livro esse ano. Vamos ver se sai. Estou conversando com o pessoal e quero ver se sai. Que muito seria bom. A crônica do golpe. Do golpe até agora. Essa seria a ideia. Olha só, eu gosto muito dessa, que é o Poderoso Chefão. A cena famosa, né? A cena famosa. Isso, enfim, o jogo está pesado no governo, né? Eles não estão para brincadeira, né, Aroeira? Não, mas isso a gente sabe de onde eles vêm, o que eles faziam. É milícia, são forças armadas. Esse pessoal todo anda armado, de verdade. O jogo deles é duro, é na base da pancada. Dedicada ao Voldemort.
Essa do cachimbo é sensacional, porque você, inclusive, acho que você cita o Fernando Brito aqui, né? Sim, o Fernando Brito que falava que esse cara não tira isso da boca. E o Magritte, essa obra clássica, inclusive ela tá na capa de um livro do Foucault aqui no Brasil. É claro, isso é psicanalítico para burro, né? Burro, né? Olá, você se Nepal, né, pique? Isso é psicanalítico até para burro entender. É muito sutil, né? Essa aqui é muito sutil, né? É muito legal. Deixa eu avançar aqui, porque... O pessoal diz que a gente, o chargista é um cara grosso, mas a gente às vezes é sutil também. Às vezes a gente... Aqui é o Pitbull, né? É o 02, né? Quer dizer, eu devia até citar o próprio presidente nessa charge, porque ele é que fez a piada. Ele é que chamou o filho de Pitbull. Esse é o meu Pitbull. Pô, e é mesmo. Literalmente aqui. Essa aqui fantástica também, como se o Bolsonaro fosse enfim... O mal lavado membro masculino, sim. O mal lavado. Prestes a deputado, né, digamos assim. Foi logo naquele momento que ele falou que tinha que contra como é que é a doença. Né? Não, para ele a coisa mais que saltou aos olhos naquele dia, que ele tinha que resolver imediatamente para salvar a nação, era acabar com não sei quantos 620 deputados por ano, não lembro, um número pequeno, não muito grande e tal, assustador para ele, mas absurdo. Absurdo. Aí você tem que exagerar o ridículo, como nesse caso aí também dessa charge aí. Tem que exagerar o ridículo. É sim. Vamos avançar. Esse aqui é um quadrinho seu, né? É um clássico. Eu fiz para a revista Bundas. Os personagens são o Antônio Carlos Magalhães e o Fernando Henrique Cardoso. Só um minutinho aqui, não, Pablo. Eles, assim, eu fiz uma série para Bundas que era de pinturas. Era pinturas clássicas na charge. E eu resolvi homenagear. O Schultz faleceu. O autor do Charlie Brown morreu. E eu sempre fui um grande fã. Aí eu tive a ideia de fazer a pintura em cima de uma forma de arte que ainda não considero completamente, mas é, no quadrinho. E aí eu desenhei uma cena clássica da Lucy Van Pelt e do Charlie Brown, que ela segura a bola de futebol americano, pede o Charlie Brown para chutar, ele diz que não vai porque ela sempre tira a bola, não, dessa vez vou deixar, ele vai, chuta, ela tira a bola e ele cai. Clássico. E aí tem um texto do Antônio Carlos falando para ele, sobre os leitores. É tão delicado isso, né? É bonito você homenagear os ídolos, né? Você tem... Quem são as grandes referências do Aroeira no mundo do desenho do traço? Bom, a primeira referência que aparece na minha vida é um cara chamado Karl Barks, autor do mundo Disney, que é praticamente o inventor dos sobrinhos do Tio Patinhas. Embora ele não fosse o inventor do Tio Patinhas, ele é o cara que deu a forma final para ele, que é o Screw e tal. Então, de certa maneira, esse cara encheu a minha cabeça de garoto, porque ele desenhava lugares no mundo inteiro, ele gostava muito de viajar, e até os 99 anos, se não me engano. Ele era animador originalmente, acabou sendo um cara contratado pela parte de quadrinhos para salvar aquele mundo ali, e realmente inventou o Pardal, inventou um montão de coisas que eu gostava muito da juventude. E era um autor de quadrinhos maravilhoso, com a técnica narrativa primorosa, o traço lindo e tal. Esse foi o primeiro cara. Pouco depois descubro Luluzinha. História de uma mulher, Marge, genial. Foi o primeiro universo infantil que me encheu os olhos. Foi que influenciou o Maurício de Souza também, né? O Maurício de Souza criou a Mônica baseada no... Eu acho que sim, por causa da Lulu, certamente. E a Lulu era uma história diferente, porque assim, a mulher era a vencedora em todas as ocasiões, simplesmente. A Marge sabia muito bem o que estava fazendo. A seguir vem o Charlie Brown, depois Mafalda e, por fim, o Calvin. Isso aí fez a minha cabeça, na verdade. Muito mais do que os chargistas, foram autores de histórias não para crianças, mas utilizando crianças para descrever o mundo dos adultos. Então, de certa maneira, ainda guardo um pouco disso na minha charge hoje, eu acho. O Calvin é genial, né? Ele e o time ali, E que sujeito ético, né? Ele recusou a continuar vendendo, ele não quis fazer franchise de forma nenhuma e tudo mais. Interessante. Aroeira, nós estamos chegando aqui no final do nosso papo, vamos falar, não posso deixar de falar do teu lado musical.
você. Apresenta aí, você é um saxofonista, já me mostrou. Mostra o seu saxofone aí para o nosso público. Esse Selmer. Esse é o meu antenor, meu companheiro aqui. Eu trabalho direto com isso aqui. Você entra na tradição do Veríssimo, né? Os irmãos Caruso. O Veríssimo é mais jazzista do que eu. O Veríssimo tem sotaque, inclusive. O Chico Caruso sempre dizia isso. Não, o Veríssimo tocando tem sotaque. Sotaque americano mesmo. Ele morou lá, ia muitos shows de jazz. Eu sou mais chorão. Eu toco num trio de choro. Eu sou mais pixinguinha. É pixinguinha. Que beleza. Pixinguinha, mas sou um grande fã do saxofone dos anos 40 e 50 no jazz americano. Coisa linda, melódica, um instrumento cheio de nuances, uma coisa riquíssima. E você se apresenta no Rio de Janeiro toda semana, é isso? Fala aí para o pessoal. Toda semana eu faço o Cais do Oriente, eu toco no almoço do Cais do Oriente todos os domingos, com o meu trio, que é a Cláudia Barcelos e o Kiko Chaves. A gente começa 1h, que uma casa magnífica, o Cais, porque é do século XIX, um antigo armazém, transformado num restaurante muito gostoso, muito bacana. Eu toco lá de 1 em diante, até o final da tarde lá, todo domingo. Uma seleção de chorinhos. Mas também sou cantor. Assim, tem shows de boleros e tal. Esse meu trio também toca por aí. A gente faz boleros, faz bastante MPB, mais clássica, Chico, Djavan e tal. Mas muito choro, e tem a sessão especial de bolero. Não é só bolero em espanhol, mas muitos boleros em espanhol, mas boleros brasileiros. Então. Eu tenho uma tese sobre o bolero e a bossa nova, que na verdade a bossa nova é o jazz abolerado, sentado em cima do samba canção brasileiro, que é o que ele é, na verdade. O bolero, todo o samba brasileiro também, praticamente todo o brega brasileiro é a partir do bolero. O bolero é cubano, surge em 1868, coisa parecida, em Cuba. Vai para Cuba, é isso mesmo, todo mundo tinha que ir para Cuba, que bebe muito. Ô, Aroeira, deixa eu te falar uma coisa só. A sua imagem ficou um pouco. Acho que a conexão deu uma oscilada, mas felizmente nós chegamos aqui no nosso papo, na conclusão do nossa entrevista aqui, e eu quero te agradecer imensamente por ter concedido essa entrevista para o canal do Conde. Te agradecer muito. Você é um dos grandes inspirações. Eu queria te perguntar, o que você está preparando aí para... Qual que é a próxima que vai sair? Quem que é o trollado pelo Aroeira? A de hoje, essa é uma coisa interessante sobre sair do Jornal de Papel. É uma boa coisa para fechar mesmo. A gente sai de fazer a charge hoje e publicar amanhã. Eu publiquei a charge que eu fiz hoje, 8 minutos depois que eu terminei. Mandei lá para o grupo, o pessoal já botou no ar, eu já pus nas redes. Então, de certa maneira, a charge agora, para mim, passou a ser imediata. Hoje eu fiz o juiz pegando o bilhete premiado dele, o Moro pegando o bilhete premiado dele conforme o combinado. A Mega Sena saiu. A Mega Sena acumulada saiu para o Moro, conforme o combinado. Esse é o Renato Aroeira. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma das grandes referências aí na nossa, enfim, contemplação de tudo que está acontecendo no Brasil, seguida de ação, né? Que a gente não pode só ficar na resistência, mas o segmento democrático precisa ver como que vai se dar a retomada da história aqui no Brasil. Queria te agradecer muito e a gente se encontra aí, né? Charges do Aroeira sempre estão... No 247 nas redes. E onde mais? Na CIF também, né? Nas redes. Eu tenho Facebook, Instagram e Twitter. Não sei o que mais existe, mas se tiver, eu vou atrás também. Obrigado a você, Conde. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Um abraço. Grande beijo para você. Até mais. Valeu, galera. Daqui a pouco tem a live. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.